Oi, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos. Vai começar então a live aqui no @Cora Resenhas do site coracora.com.br. O nosso propósito é dar voz às mulheres, valorizá-las e ajudar na reflexão de reconhecer o poder que elas têm e que muitas vezes é tirado de nós, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo da história. Além de todas as pessoas que são consideradas diversas do tradicionalmente comum e aceitável pela sociedade. O nosso propósito é mostrar também a beleza com atitude, rompendo os padrões. Aqui nós falamos sobre questões do universo feminino que pode e deve interessar a todas e todos que se identificam com o gênero feminino ou que querem conhecer esse brilhante universo. Então, nos acompanhem e confiram também o site coracora.com.br. Hoje a gente vai falar sobre essa data tão especial que, quando eu planejei essa data para conversar em bate-papo, era um motivo, o Dia Nacional da Consciência Negra. Mas depois dos episódios de hoje a gente tem muita coisa para debater. Então eu convidei o Lucas Cassuriaga, vou mandar aqui o convite para ele, acho que ele já entrou. Quem é o Lucas? O Lucas, ele é um ativista fenomenal, é negro, foi meu aluno, conheço a redação dele, conheço como ele mais ou menos pensa e se comunica com o mundo, e hoje ele é universitário de Direito, então ele é uma das pessoas mais indicadas para estar fazendo esse bate-papo aqui comigo no @Cora Resenhas. Vamos ver. Oi, Adriano. O Adriano também é fenomenal. Lucas, eu mandei para ti o convite, espero que esteja entrando direitinho aí. Oi, Moraes. Lucas, não foi o convite para ti? Se não foi, tu pede para participar para eu liberar aqui, porque eu enviei no teu box. Agora sim. Olá. Oi, querido. Oi, Tudo professora, bem? tudo bom? Tudo bem, tô me Tudo bem. ajeitando. Para mim, a tua imagem está cortando um pouco o teu rosto, mas está bem clara, assim. Eu tô me ajeitando com a câmera ainda, só um pouquinho. Tem que mostrar esse Não, teu corte lindo aí que eu vi o story. tá cortando ainda, né? Beleza? Lucas, tá cortando um pouco, mas dá para ver o teu rosto, assim. Acho que tu tem que levantar um pouco mais. Eu fiz uma introdução do que é o Cora Resenhas, do que é esse projeto, que é o site coracora.com.br. Essa questão toda de dar empoderamento às pessoas, principalmente o universo feminino, dar voz para essas pessoas. E tratando esses assuntos como tu definiu. Adorei aquela definição. Que texto legal, bacana, sabe? Obrigada. Falando de que são temas sensíveis, são temas importantes para a sociedade e são temas que muitas pessoas fingem que não veem, faz de conta que não acontece e negam, porque é mais fácil negar do que encarar a realidade. Quem é que gosta de ver uma mancha num tecido? Ninguém gosta, todo mundo faz de conta que não viu, né? E aí faz o quê? Fiz uma analogia bem caseira. Mas assim, ó, o que acontece? Até o nosso vice-presidente hoje deu uma declaração bacana
Só que não. Nas aspas dele, o país não é racista. E me diz, hoje é 20 de novembro de 2020, Dia Nacional da Consciência Negra. Estava dando uma pesquisada aqui, ó. A consciência negra, ela surgiu quando? Começou em 2003 como uma data de calendário escolar. Eu me lembro que em 2006 eu estava dando aula. E eu não entendia o que era a consciência negra. Foi só, entrou no calendário escolar, agora vamos ver o que falar. Não entendia, porque, como dá para ver, né, eu não passo por isso. Eu tenho os meus privilégios de branca, apesar de não ter outros por ser mulher, e eu não entendia aquilo. E te confesso que eu só comecei a entender agora há pouco, sabe? Eu sempre senti algo muito pesado em relação a ver as pessoas serem discriminadas por causa da sua cor, da sua aparência. O que tem a ver a cor? Eu me pergunto. Hoje, quando eu fiz um story chamando para essa live, depois que eu me dei conta que eu falei muito indignada. Porque, assim, ó, vidas negras importam? Eu perguntei. Importam mesmo? E por que a gente tem que fazer essa pergunta em pleno 2020? Não acha descabido? Então, boa noite, professora, boa noite a todos, né? Bom, a questão das vidas negras importam é uma frase que é bem complexa, né? Diante do cenário que nós estamos vivendo, cada vez mais nós temos que afirmar isso para que certos setores da sociedade, até mesmo como o vice-presidente, o presidente, entendam que vidas negras importam. E quando a gente fala isso, já prontamente surgem pessoas para dizer que vidas humanas importam, e aí tentar generalizar de alguma forma, sem entender o porquê que nós dizemos que vidas negras importam especificamente. E isso é muito semelhante ao que acontece quando nós falamos do Dia da Consciência Negra. Se perguntem, por que não o Dia da Consciência Humana? Deveria ser Dia da Consciência Humana e não Dia da Consciência Negra. Mas tem um porquê. Muitas vezes essas pessoas elas não procuram saber por que é Dia da Consciência Negra especificamente, mas nós estamos aqui para tentar falar um pouquinho disso, né, explicar o porquê. É um assunto muito importante, é um assunto delicado, mas que nós temos sim que falar sobre isso cada vez mais. Com certeza. Então, assim, ó, essa data do Brasil surgiu, é uma data nacional, ela ainda não é uma data mundial. Infelizmente, espero que se torne mundial. E em 2011 é que foi feito em âmbito nacional uma lei, a 12.519, no dia 10 de novembro de 2011, também se tornando um feriado em cerca de 1.000 cidades em todo o país. E alguns estados não participam por causa dos seus decretos estaduais e tal. Há estados que aderiram à lei de responsabilidade e é de cada Câmara de Vereadores que decide se haverá o feriado ou não no município. Isso em relação ao feriado. Tá, não estou questionando o Claro. feriado. Feriado não é o que importa. O que importa é se essa data faz diferença no social. Porque, erroneamente, né, dizem assim, a princesa Isabel libertou os escravos. Os afro-brasileiros, a sua descendência veio através dos navios negreiros da África. E vieram por quê? Eles vieram assim, com uma promessa de vida melhor, como vieram os italianos? Não. Eles vieram totalmente escravizados, acorrentados, amordaçados e tendo que responder a alguém. O apartheid na África. A África tem seu número maior de população negra. Mas o apartheid foi criado por uma minoria branca no poder. E por que num país grande, com uma maioria negra, uma minoria decide separar a população? Não se entende. Eu não consigo, sério, eu não consigo entender. Não faz parte, assim, de um dado estatístico que justifique essa falta de consciência humana e queira separar as pessoas, classificar. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve aquele grande movimento Black Lives Matter, mas assim, ele começou antes da morte do George Floyd, com essa hashtag de vidas negras importam.
com aquela morte horrenda que todo mundo assistiu, aqueles 5 minutos de agonia daquele cidadão, uma pessoa como qualquer outra. E hoje a gente viu o quê? Amanheceu o Dia da Consciência Negra. E qual era a principal notícia em todos os telejornais, em todas as atividades assim, de informação checada, que fique claro, nada de fake news, informação checada por profissionais que ficam pesquisando, que ficam procurando informação, que dão voz a todas as partes. E eu li diferentes publicações sobre a morte que aconteceu ontem, o nome do cidadão que morreu. É o senhor João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, no shopping não, no supermercado Carrefour, na Zona Norte de Porto Alegre, no estacionamento. Ele se desentendeu com uma caixa, ele foi agressivo com essa caixa, pelo que foi dito em algumas matérias, isso está sendo apurado pela polícia, mais tarde a gente vai saber os fatos de uma maneira mais real possível. Foi levado por 2 seguranças, sendo que um deles é um PM, só que ele não é um PM fixo, ele é um PM transitório dentro da Polícia Militar, e até isso é uma questão questionada no STF, porque Polícia Militar é contra a Constituição ser temporário, tá? Assim como existe no Exército aqueles oficiais temporários por 8 anos. Esse cara, ele era policial militar há 2, 3 anos, temporário, e fazia no seu horário livre, né? Um freelancer, ou seja, como for, contratado pela empresa terceirizada do Carrefour. Só que o que a gente viu ali também? A gente não precisou ver 5 minutos como o George Floyd, mas a gente viu toda aquela agressão a um cidadão, a um homem, que não fazendo juízo de valor, agora várias informações querem desqualificar e desabonar o cara, dizendo que ele teve passagens pela polícia, tem BOs registrado. Lembrando, tu é estudante de direito, tu me corrige e tu fala aí. Que BO nem sempre é a verdade dos fatos. Às vezes as pessoas fazem um BO porque querem fazer. Teve um desentendimento, vão lá mostrar sua verdade. Isso tem que ser checado também, assim como um bom jornalista checa os fatos, um bom profissional de polícia vai checar os fatos. E depois isso vai para a justiça para ser decidido, enfim. Mesmo assim, com toda a justificativa que estão tentando dar, é uma vida. Quem de nós pode julgar uma vida que se vive e uma vida que deve ser morta, deve ser retirada? Aqueles cidadãos, seguranças, tiraram a vida de uma pessoa que claramente foi tratada de um modo diferente porque ela era negra. Isso não há dúvida nenhuma. E um vice-presidente dá uma declaração estúpida dessas, dizendo que no Brasil não existe racismo. Bom, só na cabeça dele que deve estar no País das Maravilhas da Alice. E nem a Alice era tão bobinha. Pois é, professora, em relação à morte desse senhor, se falar na vida pregressa dele é algo totalmente descabido. Naquele momento, em qualquer outro momento, a vida pregressa dele não deve ser levada em consideração, e não foi levada naquele momento. Ninguém sabia se ele já tinha passagem pela polícia, se ele não tinha passagem pela polícia. Isso não foi avaliado naquele momento. Ele foi agredido por ele ser negro. Foi agredido por ele ser quem ele é. A realidade é que muitas pessoas não enxergam que, quando esse tipo de coisa acontece, que não é a primeira vez, não enxergam que a pessoa foi agredida por ser negra. Mas a realidade é que, se tivesse uma pessoa branca, uma pessoa loira, de olho azul, aquele estereótipo que você tem na TV, que é representado na TV, sendo agredida daquela forma, muitas pessoas iriam intervir. As pessoas que ali estavam, iriam se sentir desconfortáveis com aquilo. Mas quando é um corpo negro passando por aquilo, existe uma naturalização. O professor Silvio de Almeida, que está bem alta nos últimos tempos, teve uma grande entrevista no Roda Viva, ele fala muito disso, da naturalização. Em certos espaços, nossos corpos são naturalizados, como presídios, como nos noticiários que abordam situações como essa, nos noticiários criminais, nas páginas policiais. Em outros momentos, em outros lugares, eles não são naturalizados. Então, causa espanto que um negro seja advogado, causa espanto que um negro seja médico,
ou que esteja estudando para essa área. Mas quando ele está sendo espancado Que seja no bem chão, sucedido. não causa espanto. E a partir do momento que não causa espanto, o que as pessoas fazem? Elas vão lá e tentam naturalizar o que aconteceu, procurando na vida pregressa dessa pessoa alguma coisa que diga que ele mereceu aquilo, mesmo que isso não tenha sido analisado na hora. Então, procurar na vida pregressa do senhor, desculpa, eu esqueci o nome dele, o senhor que morreu. João Alberto Silveira Freitas. Então, procurar na vida do senhor João Alberto motivos para que ele tivesse sido espancado é uma forma de naturalizar o espancamento que ele sofreu. E não pode ser naturalizado. Mesmo que ele tenha uma vida pregressa horrível, o que aconteceu ali foi errado. E, inclusive, foi vindo, como a senhora falou, de um PM. De um policial militar fez aquilo. E aí entra também muito as críticas que se tem à polícia militar, e não generalizando ou individualizando, mas crítica à institucionalidade, à estrutura da polícia militar, que por vezes permite que pessoas como essa estejam trabalhando nela. Um indivíduo como esse não deveria estar vestindo a farda. E espero que ele não vista mais. Exatamente. Infelizmente, hoje, com a atual conjuntura política do nosso país, que é bastante complicada, né, muito polarizada, e é todo um cenário que é feito só através de declarações, como eu vou dizer, para ser um eufemismo, assim, só declarações que são ditas a esmo para perturbar e não para resolver. Também é defendido o uso de armas, várias outras coisas ruins que a gente vê, né? E a postura do nosso presidente é de simplesmente fazer que não viu quando algo é tão importante, e quando algo é um pouco peculiar e é do lado dele, ele faz de conta que viu sim. Mas hoje, até agora, ele não se manifestou. No momento que um líder de um país imenso como esse, que foi eleito pela maioria, deixa claro que a postura dele é fazer de conta que não viu esse assassinato, isso também estimula as pessoas, a população, a acreditar que esse corpo merece estar no chão. E muitos deles pensam isso. O que é mais complicado ainda, porque nas pessoas que a gente vê todos os dias, que tem uma importante e uma relevância de que a sua fala ela é vista, ouvida e repassada ao longo do dia em todos os telejornais, jornais impressos, mídia online, seja onde for, mesmo que ele não queira dar entrevistas, as pessoas acabam olhando aquilo e achando também, sim, é normal, o presidente apoiou, ok. Mas como é que a gente pode manter um pouco de sanidade e de criticidade num momento onde essa tensão é tão alta e é feita de maneira proposital para que realmente sempre se dê razão para o que é o errado, sempre se dê razão para o que eles chamam de cidadão de bem. Agora, cidadão de bem somos todos. Todos. Independente do que as pessoas façam, todos somos cidadãos, todos somos humanos e temos nossos direitos. Em direitos humanos, Lucas, o que a gente pode... Eu vejo assim, ó, que tu procura explicar, postar, tem várias coisas que eu quero te perguntar hoje. Mas como é que tu vê, enquanto ativista e estudante do direito, além dessas teorias todas que muitas eu desconheço e eu estou procurando conhecer, tenho lido escritoras negras, tenho procurado me informar, fazer curso nessa área de direitos humanos. É complicado. Eu me pego também, assim, ó, raciocinando. Quando eu comecei a ver as matérias que diziam que o João Alberto Silveira Freitas tinha passagem pela polícia e tal, eu confesso, passa por mim também uma ideia estrutural. Mas esse cara não era boa coisa. Mas eu me corrijo. Porque ao mesmo tempo que a pessoa pode parecer que não era boa coisa, porque talvez o intuito dessa reportagem seja esse, a gente também tem que pensar que é um homem, tem um direito, ele tem direito à vida. Me Pois diz é. alguma coisa. Não, assim, professora, a questão, o Dia da Consciência Negra, ele serve muito para a gente analisar esse tipo de coisa.
Então, Deixa eu só fazer só um asterisco aqui, claro. ó. Não precisa me chamar de professora e nem de Ah, senhora. Pode me chamar de Lorena, pode me chamar de tu. É que o Lucas foi meu aluno num curso de redação e ele é daqueles alunos que quando... Não quero desfazer ninguém, tá, gente? Todo mundo tem seu valor em várias áreas diferentes. Mas quando eu peguei a redação dele, eu queria observar, porque eles estavam indo para o Enem, estavam indo para o vestibular. O que que cada um tinha de mais de perfil, assim, né? E eu até tentei falar sobre isso com eles, e eu não queria interferir na escolha de ninguém, né? Porque eu acho que o verdadeiro professor não interfere, ele ajuda a informar. E foi uma redação incrível, eu me lembro até hoje, assim, ó, é legal que eu consigo lembrar das redações dos alunos. E o tema até era sobre se sentir protegido dentro dos veículos, dos seus automóveis e praticar a violência. E essa redação me chamou muito a atenção. E a gente conversando depois, tu me disse, eu não me lembro se tu me disse ou se eu te falei, me lembro que eu te falei alguma coisa assim, ó, tu tem uma boa argumentação, tu tem uma maneira de argumentar que é diferenciada, alguma coisa nesse sentido eu falei. E tu disse, eu tô pensando no direito, eu queria te dizer isso desde o início, só que eu não podia, entendeu? Eu não posso fazer isso com os meus claro. alunos. Eu não posso. Que bom que a senhora Mas tá, lembra, que estamos bom. de igual para igual, sem hierarquia. Sem Mas hierarquia, não, tá? Eu só tô em sim, cima do sim. vídeo porque fui eu que chamei a live. Mas não, que bom que E a o senhora pessoal que tá lembra. entrando na live aí pode fazer pergunta também. Que bom que a Aqui senhora é um lembra espaço disso, democrático. fico agradecido. Mas a questão de chamar de professora, é que eu admiro muito a profissão e eu até pretendo no futuro seguir por essa área. Mas aí é outro assunto. Bom, voltando para a questão do que a senhora vinha falando, o Dia da Consciência Negra ele é muito importante para que a gente reflita, por exemplo, sobre essas questões que aconteceram hoje. O Dia da Consciência Negra ele surge lá em 2003 como uma reivindicação do movimento negro para termos outra data além do dia 13 de maio, porque o dia 13 de maio, o dia é, alusivo à abolição da escravatura, quando a princesa Isabel foi lá e simplesmente assinou um documento, ela não fez política pública nenhuma, ela não apoiou nada em relação ao povo negro, essa data ela não representa a resistência do povo negro, embora a abolição tenha se dado muito porque já não era mais tão lucrativo ter escravos. Não era mais tão lucrativo porque outros países já não tinham, a Inglaterra fazia pressão econômica no Brasil para que o Brasil abolisse a escravatura e porque os escravos se revoltavam muito. Havia uma resistência negra. Então, mas ainda assim, aquele foi um ato que não nos representou. Então, nós precisávamos de outra data para simbolizar essa luta, essa resistência. E foi escolhido dia 20 de novembro, porque em 20 de novembro de 1695 foi, aconteceu o assassinato do maior líder negro da história do Brasil, que foi Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Então, sendo ele uma grande referência para o movimento negro, foi escolhido a data do seu falecimento para que nós tenhamos uma Para ser o Dia data da Consciência Negra. que simbolize a nossa resistência. Então, o maior ícone de resistência do Brasil é o Zumbi. Nada mais justo do que escolher a data em que ele morreu lutando por uma igualdade racial para nós pautarmos a nossa existência, a nossa luta. A questão da consciência negra, de ter consciência de si enquanto negro, ter consciência que existe sim o racismo e procurar ter consciência de diversas formas que nós podemos usar para nos defender disso, para tentar mudar a estrutura da sociedade, é muito importante, inclusive para que nós olhemos para situações como essa, da morte desse senhor, e consigamos ver tudo que isso engloba. Quando
tu falasse do que não entendia como que uma minoria lá na África do Sul conseguiu tornar possível um regime de segregação racial, eu tenho para lhe dizer que isso entra muito na questão das minorias. Por que que o povo negro é chamado de minoria, sendo a maior parte da população? Porque nós somos minorias na questão estrutural, na questão de representatividade. Ainda que sejamos a maioria da população, nós somos subrepresentados nas posições de poder, somos subrepresentados no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, em tantas outras áreas. Isso faz com que, institucionalmente, nós não tenhamos tanto poder e seja possível que a minoria que detém esse poder, seja ele econômico ou político e social, consiga nos segregar. Então é importante também que nós estejamos ocupando espaços, que nós estejamos em todas as esferas para que a gente consiga combater isso. Eu estou um pouco perdido ainda, eu não sei que ponto que a senhora gostaria que eu respondesse especificamente. Não, vai falando que a gente vai batendo um papo, tá? Bem tranquilo, assim, bem descontraído. Eu preparei. Eu já falei com várias mulheres, né? E falei contigo hoje e com um psicólogo no dia do Setembro Amarelo. E eu vejo, assim, que os homens são mais retraídos. Assim, as mulheres falam, a gente tem que ficar pedindo licença para falar, né? Os homens vão mais devagar, assim. Pode ir falando Sim. tranquilamente. Eu tenho uns pontos que, além do Dia da Consciência Negra, eu queria te perguntar. Eu já até vi tu postar sobre isso, mas queria que tu explicasse para mim. Olha que legal, como as coisas se invertem, né? Hoje é tu que está explicando para mim, não sou eu que estou explicando para ti. Que alegria! Porque assim, ó, tem toda essa questão histórica, isso que eu comecei falando, e agora tu estava comentando sobre a Lei Áurea e tal. Eu lembro que eu assisti aquele jornalista, ele veio a Bagé lançar o livro dele, era sobre raízes do... era Raízes do Preconceito, não me lembro agora, me deu esqueci o nome dele, ele é um jornalista fantástico, assim, ótimo. E ele falava justamente isso, explicava que a princesa só assinou um papel, não foi nada debatido. Depois eu fui mais a fundo, li mais outras coisas, assisti o Peninha é fantástico, como o Peninha dá contexto histórico de um jeito divertido, né? E ele explicando sobre isso também. Mas assim, consciência negra. Para ter consciência de que vocês existem, mas a gente vê que vocês existem. Hoje se falava muito assim no Estúdio I do canal da Globo News, que as pessoas às vezes praticam o preconceito de uma maneira velada, não precisa verbalizar, mas estão praticando. Como, por exemplo, ao arrancar esse cidadão do supermercado dessa maneira abrupta, eles já estão praticando. Ao tratar uma pessoa, ao tu ir na rua, né, passar por dois negros e tu esquivar, atravessar a rua, tu já está praticando. Por que o marginal seria o negro? Por que ele está à margem? Por que o violento seria o negro? Não, na verdade, violento pode ser qualquer homem que está vendo na rua, independente da cor. É bem complicado, principalmente mulher. Mas a gente tem essa visão errônea de que a cor muda o status que a pessoa tem. E não é só a cor, tem muitos outros preconceitos, eu sei. Como é que tu procura combater isso com essas tuas elucidações assim, em redes sociais, em explicar, em fazer posts criativos? Tá criando um conteúdo bacana, tá estudando, se informando e passando. Como é que tu projeta isso para que dê certo, para que consiga ser influencer nessa área? Claro. Assim, a questão de olhar, do que tu desse exemplo, de olhar uma pessoa negra vindo na rua e já criar sobre ela uma desconfiança ou algo do tipo, isso é um estereótipo. A nossa sociedade, ela cria diversos estereótipos. E quanto ao negro, existem muitos. Isso, para a gente entender isso, para a gente conseguir combater,
é necessário que a gente volte lá na história e consiga identificar como isso surgiu. A criação dos estereótipos, ela vem lá das teorias racialistas. Que são as teorias racialistas? Para justificar a escravidão, para justificar que um povo pudesse ser subjugado, trazido de um outro continente para cá e ser forçado a trabalhar, era necessário que se dissesse por quê. E a explicação que formaram era de que negros não eram humanos, negros eram uma subespécie, ou que negros tinham sangue de preguiçosos, de violentos. Acho que eu perdi o contato do Lucas aqui, caiu um pouco a conexão dele. Pessoal que está participando e assistindo, mande perguntas também, mande a opinião de vocês. É um espaço democrático onde todos têm voz. O Lucas saiu e agora ele em seguida deve estar voltando. Algo deu errado na conexão dele. Enviei a solicitação de novo, aguardando o Lucas. Não, Adriano, não é o Manuel. Eu vou procurar o nome dele aqui. Você tem o certificado que eu participei? Esqueci. Lucas, será que tá tudo bem com a tua conexão? Essa é a primeira vez que cai uma conexão. Ó, o Lucas tá aqui, ok. Opa, voltei. Voltou. Bom, eu não sei o que aconteceu com a conexão, não sei que parte eu acabei parando, mas eu vou recomeçar, tá? Mas estão começando, eu vou continuar aqui. Assim, a gente já falando da questão do negro ser taxado como criminoso, taxado de diversas formas pejorativas. Isso eu acredito que pode ser combatido por dois pontos. Um é nós conseguirmos ocupar diversos lugares na sociedade, nós estarmos na universidade, nós estarmos nas promotorias, nos fóruns, nos hospitais, trabalhando nas mais diversas áreas. E a outra que também é essencial é que nós consigamos entender de onde surgiu essa ideia, de onde surgiram esses estereótipos. Esses estereótipos eles são calcados nas teorias racialistas que tiveram lá no século XIX e século XX. Essas teorias, elas diziam que negros não eram humanos ou que negros eram uma subespécie. E a partir disso, Sim. se criava uma série de características pejorativas para apontar aos negros. Então, dessas Sim. teorias vem Deixa eu a fazer ideia... só um asterisco. Claro. Isso que tu está falando me fez lembrar do Harari. O Harari ele explica naquele livro do
do Sapiens, uma breve história sobre a humanidade, que essa teoria de onde veio esse preconceito com racial e também com judeus e tal, é que começam a dizer assim, ó, primeira coisa, instinto, né? Que o negro tem um cheiro diferente, que o negro... vou ser mais explícita como ele foi no livro. Que o Claro. negro fede e que o judeu tinha um nariz gigante, que o judeu era aquele violento, tá? E coisas que fazem em relação que fariam mal à saúde. Então, dizendo que quem se chegasse num judeu ou chegasse num negro ia se contaminar por coisas que fariam mal à saúde. Usando os instintos primários das pessoas, fazendo com que elas tenham medo e nojo do que é diferente delas, do que é diverso delas. Sim. Aí começou. Essas teorias, elas tinham como foco normalizar a escravidão. Fazer com que as pessoas pensassem, ora, se eles não são humanos, eles podem ser escravizados. Se eles são uma subespécie, eles podem trabalhar de forma forçosa. Nós podemos bater neles, nós podemos fazer o que nós quisermos, nós podemos subjugá-los. O que a senhora falou dos judeus, Hitler ele usou teorias racialistas para perseguir ciganos, judeus, negros. Hitler usou uma teoria, mas existiram diversas teorias. E ele atacavam de todos os lados, falando os maiores absurdos. Por vezes, eles tentavam... Tinham teorias que diziam que a inteligência dos seres humanos estava ligada ao tamanho do crânio. E aí mediam o crânio de pessoas negras, o crânio de pessoas brancas, para tentar justificar dessa forma a escravidão, tentar justificar dessa forma a subjugação. E tudo que estava escrito nessas teorias, que o Estado brasileiro, por exemplo, instituiu, colocou sob forma de lei para segregar, não foi desmentido quando essas teorias caíram por terra. Quando essas teorias foram devidamente refutadas, o Estado brasileiro não veio e colocou para a população, olha, erramos. E o que aconteceu com isso? Essas teorias deram frutos. Então, hoje, ainda se tem a ideia de que o negro é violento. Ainda se tem a ideia, como falasse do instinto, da questão instintiva, se tem a ideia de que o negro é selvagem. Você tem a hipersexualização do negro. Nessa época, contava-se histórias... E da negra. Sim, o corpo da negra. Eu digo do negro na questão geral, de gênero. Geral. Negros e negras. A hipersexualização, ela afeta ambos os gêneros de maneiras diferentes. Durante essa era da escravidão e das teorias racialistas, se criou a ideia de que homens negros, eram selvagens e iriam abusar das mulheres brancas. Isso se criou aqui no Brasil, se criou lá nos Estados Unidos. E isso justificava que homens negros fossem tratados como animais para reprodução e fossem espancados, inclusive, até a morte. Criou-se a ideia de que as mulheres negras eram objetos sexuais. Então, haviam estupros, e desses estupros vinham os mulatos, que é uma palavra racista, que ainda hoje se usa. Eu trabalho na promotoria criminal. Do branco com o negro. Eu trabalho na promotoria criminal e ainda nos inquéritos vem cor, mulato. Se chama mulato porque as negras que trabalhavam na casa eram chamadas de mulas. E elas, ao serem estupradas pelos senhores de engenho e terem filhos, esses filhos bastardos do senhor de engenho não eram negros, porque eram filhos de um branco. Mas eles eram filhos da mula, então eles eram mulatos. E ainda hoje se usa isso. Então, se herdou muita coisa da escravidão, se herdou muita coisa das teorias racialistas, e o Estado não fez questão nenhuma de combater isso. Daí vem os estereótipos.
Tu, tu falando isso, eu me lembrei de coisas que eu li, né? Que a escrava perdão, a escrava negra, preta, ela, além de ser violentada, ter filho do senhorzinho, ela alimentava os filhos brancos do senhorzinho e da sinhá, né? E além de alimentar os filhos brancos, e isso que ela mal comia, porque só davam o que sobrava, muitas vezes, para os escravos, ou os escravos comiam a sua própria comida, mas sempre com muita raridade, né? Com pouca coisa, pouca diversidade e tal. E aí elas chegavam nas senzalas e alimentavam, às vezes, tipo, o seu parceiro com o próprio leite materno, para que eles tivessem um pouco de energia para trabalhar. Lembrei, isso é do livro do. Respondendo também ao Adriano, o nome do jornalista é Juremir Machado da Silva, tá? E ele é um jornalista gaúcho. Quando ele lançou esse livro, Raízes do Conservadorismo Brasileiro, a Abolição na Imprensa e no Imaginário Social. E eu acho que foi daí que eu tirei essa fala aí. Seguindo, te interrompi, ou tu quer falar mais alguma coisa Não, não, não. desse Podemos seguir. raciocínio? Não, podemos seguir. Tá. Hoje nas eleições, voto não se abre, né? Mas eu não fiz campanha para ninguém, não faria. Mas o meu voto foi para uma negra. E foi assim, ó, de todas as pessoas que eu avaliei. Ah, vou me complicar, hein? Bom, enfim. O que acontece? Aqui na nossa. A gente está falando de uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul. Eu admirava muito, assim, eu sempre admirei a posição da mulher nesses cargos de liderança. Tu mencionasse ali das ocupações que tem que ter nesses cargos de liderança, e eu diria mais, cargos de poder. Porque nem sempre a liderança tem poder. Cargos de poder. Tem que ter representatividade da diversidade. Para só então, aí, essa raiz conservadora do nosso país começar a se abrir, expandir, e as pessoas começarem a refletir que todo mundo merece espaço. Talvez dessa maneira seja um pouco mais justo. Nas eleições desse ano, a gente teve o maior número de candidatas mulheres e o maior número de candidatos, ambos os sexos, negros. Como é que tu enxerga isso? Tu acha que as pessoas estão começando a se dar conta que elas têm uma voz? Porque o que acontece? Eu estou assistindo faz horas e não acabei ainda, um curso da URG sobre feminismos, né? Verdades inconvenientes. E ontem, tudo vai se ligando, tudo é coincidência na vida, né? Ontem eu estava assistindo um módulo que é Mulheres na Ciência, e as professoras que falavam, elas falavam só com dados científicos, que elas dizem assim, que elas não dão opinião, elas usam os dados. E as mulheres são minoria nessa área das ciências, porque elas acabam passando por uma situação social onde todo o tempo, todo o dia, toda a tua vida vai sendo dito para ti que tu não pode chegar lá no final, que tu não chega no final na bolsa CAPES mais desejada, quando tu já é mais velha, porque tu já desistiu no meio do caminho. Um número surpreendente de mulheres que entra na graduação, em algumas graduações ela até é maior que o número de homens, não chega, por exemplo, nos mestrados e doutorados e nas bolsas CAPES de pesquisa científica mais elevadas. Então, imagina para as negras e para os negros. Muito menos. Muito menos. E aqueles que ocupam lugares importantes na nossa história, muitas vezes foram taxados de mulatos, como tu explicou agora, eu entendi. Como, por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis era preto. Da onde que ele é branco? E aí tu vê algumas fotos assim, e Machado de Assis é fenomenal. Tu vê algumas fotos da imagem dele, ele foi traçado como branco, colocaram a cor branca. E isso foi sendo corrigido ao longo dos anos, graças a Deus, né? Mas as pessoas... Aqui, aí vem aquele viés lá que eu estava falando no início do apartheid. Uma minoria no poder branca manda numa maioria populacional preta. Nessas eleições, a gente viu que o pessoal está começando a se dar conta que eles têm voz. E é por isso que a gente tem que escolher essas ditas minorias para que elas sejam a voz diversa nos ambientes onde se tem poder de decisão e nos representem. Então, o meu voto foi para uma negra. E eu sou muito feliz porque eu espero que ela realmente faça um trabalho legal. E eu lembrei dela porque
ela foi uma das pouquíssimas, ela nem sabe disso, talvez eu fale para ela um dia ou não. Foi uma das raríssimas pessoas que me tratou com decência nas escolas onde eu trabalhei, numa época onde eu tinha muitas escolas porque era uma língua espanhola, e língua espanhola para fechar a carga horária é difícil e tal. E aí tem que dar muitas escolas para fechar a carga horária. Então eu era uma professora de passagem transitória, eu só entrava na escola e saía. Ninguém queria saber o que estava acontecendo e por que eu não podia participar de várias reuniões. Ela foi a única pessoa que eu lembro, assim, ó. Não, tem uma outra agora também, mas enfim, na política, ela me inspirou porque ela me tratou com decência. Então, eu acredito que ela vai fazer um bom papel aqui na nossa cidade e eu espero que sim. Até eu comentei com ela do movimento Mulheres do Brasil, que eu fiquei sabendo através de assistir as coisas as lives da Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. E eu falei para ela, assina esse compromisso, que lá no site deles eles têm um compromisso delas, compromisso simples, com direitos humanos. Só direitos humanos. Não tinha nada assim ó, de, oh, nossa, que fantástico, que compromisso difícil. Não, elas estão começando no, sabe? Elas mesmas falaram assim numa live. Elas estão começando no beabá com esse compromisso, para que essas mulheres que assinarem possam ter os seus trabalhos mostrados e também observados pela sociedade e pelas mulheres, para que elas se empoderem e tenham voz. Falei demais. Agora, assim, ó, sobre as cotas. Tem muita gente que é ignorante no sentido de ignorar os fatos, como diz o nosso governante aqui do RS, e desconhece por que as cotas existem e acham que elas não são justas. Mas as cotas, como definiu a Luísa Trajano, elas são apenas uma medida transitória para corrigir uma desigualdade. Só. Me fala mais sobre isso. Claro. Eu só vou voltar um pouquinho na questão das eleições e da representatividade. Ultimamente, e com as novas gerações, né, nós temos tido grandes avanços na questão da representatividade. À medida que nós vamos vendo cada vez mais pessoas negras na TV, no cinema, o filme do Pantera Negra, há pouco tempo, teve uma relevância muito grande. E não é só isso, essa é a ponta. Há uns quantos anos nós temos visto muitas pessoas que estão abraçando essa luta, abraçando essa causa. Aqui no Brasil, jogadores de futebol geralmente não se posicionam em relação a isso, mas o Marinho, jogador do Santos hoje, tem se posicionado. Eu vi, ele se posicionou. A Fórmula 1, ele é bem que é um espaço, sim, a Fórmula 1, que é um espaço extremamente elitista e branco, tem hoje o Hamilton, que está se posicionando e comprando briga com muita gente. Está comprando briga com muita gente. Muita gente, proibiram ele de... Exato. Proibiram ele de usar um símbolo lá na premiação, né? E à medida que isso vai acontecendo, o movimento de pessoas negras que têm sentido orgulho de seus traços, seja do cabelo, do nariz, que a gente na infância sofre muito por ter, ou seja pela sua história, porque quando a gente olha para trás e reconhece que Machado de Assis, um dos maiores escritores da história do Brasil, Machado de Assis escreveu um dos maiores clássicos da história do Brasil, que hoje é matéria de vestibular do ensino médio e que vira meme e tudo mais. Machado de Assis, que criou a Academia Brasileira, que fundou a Academia Brasileira de Letras. Quando nós olhamos para trás, temos orgulho da nossa história. Quando nós olhamos para a TV, para o cinema e vemos pessoas que nos representam na questão do fenótipo, na questão dos traços, do nariz, da boca, do cabelo, nós passamos a ter orgulho de nós mesmos. E aí, quando a gente vai lá e olha, voltando para a questão da eleição, a gente olha para cargos de poder como do legislativo e do executivo, nós vemos só pessoas brancas. E aí a gente entra numa reflexão. Se eu sou bom, se eu não sou menor ou inferior a ninguém, por que eu não posso ocupar uma posição de poder? E aí nós vamos lá, nós nos unimos e nos candidatamos. A eleição da Karen, por exemplo, que foi quem eu votei para vereadora, é um exemplo muito bom. Muita gente votou nela por se identificar com ela.
se identificar com a trajetória dela, claro, enquanto professora, enquanto profissional, se Foi a Karen identificar que com me a... tratou com decência. Eu imaginei. Se identificar com a capacidade de comunicação que ela tem, ela mostra que ela é uma pessoa capaz de se comunicar com as pessoas que a procuram, e isso é muito importante para alguém que está no legislativo. E também se identificar por ela ser negra. Eu, como homem negro, me identifico com ela por ela ser uma pessoa negra. As mulheres negras se identificam com ela por ela ser uma mulher negra. Tu, como mulher, se identifica com ela por ser mulher. E essa identificação, para muitas pessoas, ela pode ser vista Por ser como algo... mulher, por ser professora. Por ser professora. Para muitas pessoas, essa Mas identificação soa como principalmente, algo... Sim, claro. Pode falar. principalmente porque ela me tratou com decência, sabe? Num período que para mim foi super, mega conturbado. E ela foi uma das pouquíssimas, raríssimas pessoas que me tratou com decência. Aquilo naquela época me causou até problemas assim físicos de saúde. E eu era questionada, sabe? E eu assim lá apavorada com tanta escola, com um problema para resolver que não sabia qual era a origem. A origem toda era o estresse, só para resumir. E, tipo, ela nunca me questionou, ela sempre me tratou com delicadeza. Então, assim, ó, uma vez eu votei numa senhora que eu admiro também bastante, só que, e eu pensava muito, assim, ó, representatividade feminina no legislativo, tinha pouquíssima. Mas daí ela foi puxada para um cargo de confiança e foi tirada do lugar onde eu elegi ela. Ela saiu daquele lugar onde eu queria que ela me representasse. Os projetos que ela mostrou eram muito, muito bacanas. E até, inclusive, a prefeitura pegou os projetos assim, ó, esse projeto é da Secretaria da Educação. Não, esse projeto veio da lei que essa senhora criou. Bom, enfim, por isso que eu reavaliei, pensei muito nessas eleições e essa questão da diversidade, ela tem que ser implementada em todos os lugares. Ocupação, assim, ó, geral. Geral. E quanto mais cargos de poder elas conseguirem, melhor para que a gente mude um pouco essa cultura estrutural de preconceito, de machismo, de vários outros preconceitos horrorosos que aparecem e que cada vez mais a gente fica horrorizado com as notícias do dia a dia. Claro. Desculpa E aí, aí, segue. essa questão da identificação parece para algumas pessoas algo que não tem importância, mas para quem por muito tempo não se sentiu identificado com alguém que está numa posição de poder, é algo muito importante. E isso entra na questão das cotas. As cotas, elas são, as cotas raciais são ações afirmativas. Não é algo para resolver o problema do racismo. É algo para, num curto prazo, fazer um serviço que até hoje o Estado brasileiro não fez. O pós-escravidão não teve nenhum apoio, não teve nenhuma política pública para a população negra, a não ser repressão. A população negra ela foi jogada para longe dos centros da cidade. No Rio de Janeiro, que chegou a ser que chegou a ser a cidade com maior percentual de escravos, a população negra morava no centro da cidade e foi literalmente corrida do centro da cidade para os matos que ficavam no entorno da cidade. E ali se constituíram as favelas, ali se constituíram as periferias. O Brasil, inclusive, é o único lugar no mundo em que periferia significa um lugar pobre, um lugar com menos saneamento básico. No resto do mundo, periferia é periferia, centro é centro, periferia é periferia. Pode ser que na periferia tenha um bairro de elite. Pode ser que no centro tenha pobreza, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, centro não é lugar de gente pobre, centro não é lugar de gente negra, porque lá no pós-escravidão expulsaram essas pessoas desse lugar. Isso é uma forma de segregação. Você diz que no Brasil não aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, de segregar negros e brancos, de ter bebedouros para brancos e bebedouros para negros, mas se segregou. Essa é uma forma de segregação. Olha, negros moram aqui, brancos moram ali. Isso é uma forma de segregação. E a gente tem que entender isso, a gente tem que olhar para a história e não negar os fatos. As cotas, elas vêm
para tirar, para desnaturalizar essa visão que as pessoas têm de que negros só podem estar em determinados lugares. A cota, ela foi instituída com a medida a curto prazo, especialmente a cota racial para as universidades, foi instituída como uma medida de curto prazo para que pessoas negras entrem no ambiente universitário, e à medida que elas entrem no ambiente universitário, isso vai gerando, digamos que, uma bola de neve para que sejam profissionais mais bem qualificados, para que possam ocupar cargos de maior relevância social, digamos assim, cargos de maior poder dentro de instituições, dentro de empresas, para que quando a gente olhe para essas instituições e empresas, nós também nos sintamos representados. A cota, ela também foi instituída como uma forma de desnaturalizar esse preconceito e esses estereótipos que se criou da pessoa negra, seja homem ou mulher. Muitas pessoas, e eu já debati muito a questão das cotas, já fui em escolas falar sobre isso, e à medida que vai passando o tempo, vou mudando um pouco a forma de debater sobre isso. Porque muitas vezes a gente chega para debater sobre as cotas raciais e já vi muita gente com quatro pedras nas mãos, dizendo não é necessário cota porque está roubando o lugar da pessoa que é branca, não é necessário cota porque o negro não é inferior. Mas muitas dessas pessoas têm esse pensamento por ignorância, porque não procuraram saber, porque não procuraram saber por que foi instituída, qual é a história do programa de cotas e nem como funciona. As cotas, elas não dizem que os negros são inferiores, elas dizem que os negros tiveram menos oportunidade. E não é difícil compreender isso. Muito do que a gente vem falando aqui já prova, já demonstra. Negros tiveram menos oportunidade na história do Brasil. Por que não pode ter uma política que vise contornar isso? Não deve ser essa a única política. Devemos lutar para que tenham políticas, além de políticas de curto, políticas de médio e longo prazo também. Mas nós não devemos criminalizar as cotas como muita gente faz. Então, muitas vezes, antes de se debater sobre cotas, eu peço que a pessoa veja por que elas foram instituídas. Procure saber o mínimo, que sabendo o mínimo, ela já vai ver que não foi instituída por questão biológica, por dizer, o negro é menos capacitado, por isso ele precisa dar cota. Não, o negro geralmente tem um caminho muito mais árduo do que pessoas brancas, mesmo que ambos sejam pobres. O fato de ser negro já dificulta a vida de uma pessoa, já diminui a expectativa de vida que ela tem. A expectativa de vida das pessoas negras é muito mais baixa do que das pessoas brancas. E isso por uma série de fatores. Negros têm mais dificuldade para encontrar emprego. Isso é sabido de todo mundo. Tem muitas pesquisas que mostram que mulheres negras morrem muito mais do que mulheres brancas ao dar à luz. 7 vezes mais. Em 2014, mulheres negras morreram 7 vezes mais em relação a mulheres brancas ao dar à luz, por não ter os cuidados necessários. E isso se dá porque... São menos pesados no atendimento. O atendimento ele é feito muitas vezes de uma maneira chula, de uma maneira menos cuidadosa. E isso volta lá para a questão do estereótipo. Por que muitos médicos vão lá fazer o parto de uma mulher negra de uma forma um tanto quanto desumana? Porque nós ainda temos aquela visão que se tinha lá das teorias racialistas, de que mulheres negras não são humanas, são animais. Se elas são animais, elas aguentam fazer um parto do jeito que for. Dá a faca, abre ela, faz o parto, é isso aí. Você vê muito isso, você naturaliza isso. Isso é cruel. Isso é cruel. Agora sou eu que levanto a mão, tá? Quando eu falava isso, assim, disso eu entendo, e parto eu entendo, eu tive 2. E assim, a primeira experiência que eu tive foi bem cruel, assim.
O SUS é maravilhoso. O SUS é um programa que não tem em outros países e a gente tem que valorizar. Mas o profissional que trabalha no SUS, eu tive isso muito claro no meu atendimento. Fui na clínica particular dessa pessoa e fui pelo SUS com ele. E ele atendeu totalmente diferente. Muito ruim no SUS e muito bem na clínica. E por causa dessa pessoa, eu sofri eu contando a minha história, né? Eu tinha pré-eclâmpsia que eu não sabia, era a minha primeira gravidez e tal, eu desconhecia essas informações. Até procurei, mas não sabia que aquilo era o que eu estava tendo. Ele me negligenciou. E tu contando essa história, aí eu fiquei imaginando, porque aconteceu depois de mim, depois que eu pari o meu filho, a outra pessoa, eu não sei se ela era branca ou negra, tá? Ela morreu do mesmo problema que eu, de pré-eclâmpsia, que é o nível da pressão arterial muito alto no último trimestre da gravidez. E agora tu falando isso tudo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que essa mulher era negra? Porque realmente tratam mal. Tratam, eu já vi. Eu vi lá no bloco obstétrico. Inclusive as enfermeiras, uma branca e uma negra. A negra, ela. Tá, vou me abster desse comentário. Segue. Não, assim, Tem um comentário aqui, ó. Mandou bem, Lucas, o conceito de representatividade é de difícil compreensão por quem sempre foi bem representado na sociedade. O exato. Moraes que fez esse comentário. É muito difícil mesmo. Eu não entendia isso das minorias serem classificadas de uma maneira, enquanto elas são maiorias em número, às vezes. E é a questão da representatividade. Sim, mas eu creio que, ainda voltando à questão da negligência na saúde, a minha irmã, ela já me contou que ao participar de roda de conversa de mulheres falando sobre maternidade, por muitas vezes tinham mulheres brancas e negras e os relatos eram completamente diferentes. Enquanto mulheres brancas estavam dizendo, nossa, foi um momento único, eu me senti muito bem, eu despertei meu instinto, foi algo ótimo, as mulheres negras se olhavam e diziam, meio que não é assim com a gente, né? Comigo não foi. E existem diversos relatos de mulheres negras que passaram por questões muito complicadas. E ainda que não morra, as sequelas, elas se perpetuam, né? As sequelas, elas ficam pro resto da vida. E machuca muito que isso seja fruto de uma ação do Estado, de diversas ações do Estado de quase de menos de um século atrás, que ainda não foram reparadas. E quando a gente tenta reparar, seja por meio de cotas ou por meio de um dia da consciência negra, muitas pessoas digam que isso é injusto ou que isso é racista, como algumas pessoas tentam colocar. Essas pessoas que dizem que é injusto, tem duas coisas só para elas. Elas estão ignorando fatos e elas estão imbuídas de muito preconceito. Enquanto tu relatava ali aquele contexto histórico das favelas e tal, e da periferia, e das pessoas que foram retiradas do centro da cidade para irem para as favelas e periferias, eu lembrei da escritora Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus. Ela é considerada a primeira escritora, oficialmente, porque acho que talvez tenha sido a primeira publicação, escritora afro-brasileira, escritora preta no Brasil. E ela era favelada, ela era da favela de São Paulo. E o primeiro sucesso dela foi um jornalista que encontrou essa mulher maravilhosa. E ele foi fazer uma reportagem lá e viu os escritos dela. Ela era catadora de papel, ela tirava do lixo o resto do papel que os outros não queriam, cadernos, e escrevia. E no lugar que ela trabalhava como empregada doméstica, ela tinha a oportunidade de ler livros. O chefe dela deixava ela ler em outros, fora do horário e tal, de trabalho dela. E ela praticamente se alfabetizou assim. E ela escreveu o primeiro sucesso dela foi o Quarto de Despejo. E ela dizia assim, ó, que a favela era o quarto de despejo fazendo analogia da cidade. Que é aquele quarto onde tu despeja as coisas, né? Deixa lá. O quarto de jogos que a gente chama hoje, era assim que fizeram com o preto. Jogaram, despejaram tudo lá na favela para deixar a cidade bonita. E o centro da cidade era como se fosse isso no relato dela, eu tô lembrando, assim, né? Era como se fosse uma casa de majestade, era como se fosse a sala. E
A favela era o quarto de despejo, para lá que colocaram as vidas negras. O que é um absurdo, o que mostra só o nosso preconceito. As pessoas lançaram aí uma ideia que é aquela que eu te falei, né, dos instintos que o Harari explica, do sujo, do feio, do mal, sei lá, mas o que, mal cheiroso. E aí as pessoas compraram a ideia e acham que a sociedade é boa para elas e é boa para eles. E não é boa para eles. Essas pessoas têm alguns privilégios. E elas ficam pensando que não acontece, ficam dando declarações estúpidas dizendo que não existe preconceito racial no nosso país. Né, Mourão? A questão da a Carolina de Jesus, esse relato dela no livro é um relato histórico, né, de grande valor histórico e até geográfico, pela questão de explicar por que centro e por que periferia. E só no Brasil é visto com esse conceito de lugar de rico, lugar de pobre. É um relato muito rico e é um exemplo de como o Brasil desperdiça talentos. Ela muito facilmente poderia não ter sido encontrada. E quantas Carolinas de Jesus não foram encontradas? Eu estava vendo hoje uma palestra do Silvio de Almeida e vi também um especial do Dia da Consciência Negra da TV Cultura, do programa Provocações com a Bujan. E eu não vou me lembrar agora para outro professor que provocações, mas era com a Bujanra, não é agora esse com o Tass, Marcelo Tass. Eu não vou conseguir me recordar o nome do professor, mas tanto ele quanto o Silvio, eles falam sobre o Brasil desperdiçar muitos talentos. E muitas vezes você fala, por que o Brasil não tem um prêmio Nobel? Não tem um prêmio Nobel porque não tem diversidade na comunidade científica. Enquanto nós desperdiçarmos talentos, nós não teremos um prêmio Nobel. Porque se olharmos para outras situações, para outras áreas em que o Brasil não desperdiça talento, não escolhe por cor, não escolhe por raça, nós temos tido grandes vitórias. O futebol, por exemplo. O futebol é um lugar que, ainda que exista racismo, na maioria dos casos, não se escolhe o jogador pela cor, não se escolhe o jogador pela raça. Tem exceções, por exemplo, a questão do goleiro, a questão do capitão, a questão dos técnicos, posições de poder ou de maior confiança, geralmente vão colocar mais pessoas brancas. Pode ver que existem pouquíssimos técnicos negros. Acho que hoje no Brasil é só o Roger, na Série A. Existem pouquíssimos goleiros, existem pouquíssimos técnicos negros, existem pouquíssimos goleiros negros. E isso também tem uma raiz histórica lá da Copa de 1950, que vai se criando estereótipos. Mas, de forma geral, convivem negros e brancos num time de futebol. E o resultado disso no Brasil, o resultado da convivência dentro de campo entre negros e brancos, somos um país pentacampeão mundial. Somos um país que é reconhecido como o país do futebol. Somos, historicamente, a maior potência do futebol. Por quê? Porque nós não estamos escolhendo por raça. Agora, na academia se escolhe por raça. Em outras diversas áreas se escolhe por raça. E aí você reclama que não tem o prêmio Nobel. Se tivéssemos só jogadores brancos na seleção brasileira, historicamente, nós teríamos Copas do Mundo? Provavelmente não. Quem desperdiça talento não vence. E tu falando isso, eu lembrei de outro caso, tá? Recente. Na Fiocruz, tem uma importante pesquisadora, não vou lembrar o nome dela, mas eu pesquiso, daqui a pouco eu digo. Essa vacina da Coronavac está sendo feita, produzida em parceria aqui também. E quando descobriram assim as primeiras informações científicas do vírus, desse novo aí do corona, ela liderava a equipe e muitas matérias e reportagens colocaram a cara de quem nessa matéria? De um homem e uma mulher branca. E não dessa mulher negra, cientista, que era líder dessa pesquisa. É incrível. Como assim as pessoas
eu tô contando isso, tô fazendo esse paralelo do futebol e das outras profissões, né? Ah, no futebol não, joga aí jogador preto também. Ah, joga bem. Mas o técnico é branco. Ah, mas sabe, as posições de poder são de brancos. Mas é que aí interessa o brasileiro a ganhar. Então, tanto faz se lá no meio do campo tem preto ou branco. Então, é uma hipocrisia gigantesca fazer essa seleção. Exatamente. Eu queria Olha só, voltar numa Lucas. questão que é muito importante. Ah, claro, desculpa. Não, porque assim, ó, são 8h11. Agora o Instagram ele permite live de até 4 horas. Meu Deus. Das coisas que. Agora mudou. Das coisas que eu separei para te perguntar, só anota aí, tá? Só mais duas para finalizar e até pra gente. As pessoas que estão aqui, elas ficaram. Algumas entram e saem, mas isso é normal. Mas eu não sei qual é o tempo que as pessoas têm disponível também, né? Eu tenho uma pergunta seguinte, ó, indo depois das cotas, depois tu volta naquilo que você ia falar e a gente termina e tu passa a tua mensagem final. Como é que a pessoa se identifica com a cor nessas pesquisas de censo e outras? Porque hoje eu até falava sobre isso com meu marido. Por exemplo, as pessoas que não são brancas são o quê? E não são preto escuro. Tem preto claro? Não, não Ótimo. tem. Eles, nas pesquisas do IBGE, nas pesquisas do IBGE diz assim, pardo. Tá, papel pardo? Como assim? Eu não conheço isso. É branco ou é preto? E eu tenho dúvida, sabe? Tenho. Sim. A gente estava falando sobre as raízes assim, da nossa família, né? A família que eu tenho constituída hoje. Tá? Eu sou branca. Meu marido é declarado branco nessas pesquisas, mas ele tem raízes negras. E a minha filha também tem essas raízes negras. Na minha família tem raízes indígenas e raízes com a cor diferenciada. Tanto que a minha avó, que teve 12 filhos, ela tem filha de olho azul, o marido dela era de olho azul e branca. E a minha avó era o que chamavam de bugra, sabe? Que dizem que é a Índia bugra. Ela era uma branca bugra. E assim, essas diferenças, como é que a gente classifica? Como é que a gente coloca? Eu tenho dúvida. Esses dias eu fui levar minha filha na pediatra, né, preenchendo a ficha, a moça escreveu branca. Sim. E eu, Eu tenho alguns conceitos, assim, ó. A gente pode apresentar alguns conceitos para esclarecer essa questão. Os primeiros conceitos, genótipo e fenótipo. O genótipo, ele, aí voltando lá para a biologia do ensino médio, ele se refere à é, constituição genética da pessoa. Digamos que seja o que eu sou por dentro. Eu, por dentro, eu tenho um bisavô que era loiro de olho azul. Meu pai é branco, minha avó é branca, por parte de pai, e a minha mãe é negra e toda a família dela é negra. Entretanto, isso constitui o meu genótipo, o que eu herdei deles geneticamente. Mas para a questão social, para a questão do racismo, o meu genótipo, ele não interessa. O número de genes que definem como vai ser o nariz da pessoa, como vai ser a boca da pessoa, ou como vai ser o cabelo da pessoa, que é o que a pessoa no exterior, que é o fenótipo, o número de genes que define isso é muito pequeno. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que geneticamente eu tenha uma composição muito mais europeia do que se possa pensar. Por exemplo, o neguinho da Beija-Flor, fizeram um estudo genético nele e constataram que 70% dos genes dele são europeus. Entretanto, o neguinho da Beija-Flor, ele é negro, é preto, é preto. preto, no o que você diz preto retinto. Ele é preto. Não tem como dizer que ele é branco. Porque o que importa para a questão que vemos hoje é o fenótipo. Então a gente tem que esquecer a questão de eu sou negro porque eu sou afrodescendente. Ser afrodescendente é ter genes de pessoas negras. Tu pode ser afrodescendente, se teu avô era negro, se tua avó era negra, pode ser afrodescendente. O que não faz é ter uma pessoa negra. Porque por mais que tu tenha um genótipo que lá tenha genes negros,
tem uma linha sanguínea com pessoas negras, o teu fenótipo é de pessoa branca. Tem a pele clara, cabelo liso, nariz mais fino. E é isso que vai importar para a questão do racismo. Então, é o fenótipo que importa. O fenótipo, ele vai determinar qual é a raça da pessoa. Por que a gente usa o termo raça? Existem dois termos, etnia e raça. Muita gente diz que se deveria utilizar etnia negra, ao invés de raça negra. Eu tenho ali no meu perfil, eu tenho um post sobre isso, inclusive. A etnia, ela é muito mais abrangente do que o termo raça. A etnia, ela fala sobre um grupo de pessoas, ou um povo, que tem língua, tem idioma, mesmo idioma, tem crenças correlacionadas, tem uma cultura igual. Então, as tribos indígenas são... existem várias tribos indígenas. Cada tribo indígena é uma etnia, correto? Cada tribo indígena ela é uma etnia. Eles cultuam a deuses diferentes, eles têm a sua cultura, têm os seus rituais diferentes um dos outros. Entretanto, são todos indígenas. Isso quer dizer que todos pertencem a uma mesma raça. Mesmo sendo da mesma raça, eles são de etnias diferentes. A raça ele é um conceito que vem lá das teorias racialistas que a gente tinha falado. Então, existia o ser humano, e aí tentou-se dizer, olha, brancos são melhores do que negros. O branco, que aí colocaram como caucasiano, que são pessoas que vêm lá, que são pessoas com raízes europeias, que têm a pele clara, o nariz fino, a boca fina, o cabelo liso, são melhores do que os ameríndios, que seriam os povos indígenas, do que os mongoloides, que era como eles chamavam os povos orientais, e lá embaixo da tabela, os melhores do que o povo etíope, que era como eles chamavam os negros, ou negroides. Então, eles tinham essa hierarquia. E no topo estavam as pessoas caucasianas, brancas, e lá embaixo, os negroides, os negros. Inclusive, é curioso falar que a teoria que o Hitler usou, ela era basicamente assim, só que ela colocava uma raça a mais. Ela colocava a raça ariana, acima, inclusive, da raça caucasiana. Aqui. Entendeu? Então, tem uma pergunta aqui, ó. Essa classificação em raça não teria uma motivação histórica racista? Exatamente. Tem aí se criou essa questão da raça para definir quem era mais ou menos importante. Então, se tu era negro, estava lá embaixo na tabela, se tu era branco, estava lá em cima na tabela. Com o passar do tempo, as pessoas continuaram sendo reconhecidas como negras, mesmo que aquelas teorias tivessem caído por terra. Biologicamente, não se acreditava nessa época que biologicamente as pessoas tinham raças diferentes. Depois, não se acreditava mais que existiam raças diferentes. Então, caiu por terra, somos todos humanos. Certo? Somos todos humanos, não existe mais raça. Mas, socialmente, continuou e continua se vendo as pessoas de maneira diferente, de acordo com a cor da pele, com o tamanho do nariz, com o tipo de cabelo que a pessoa tem. É inegável que, se olhar para mim e para ti, os nossos fenótipos, como eu vinha falando, são diferentes. Então, como que nós vamos nos definir? Aí a sociologia, ela adotou esse termo raça, não mais como um termo biológico, mas como um termo social. Antes, ele tinha a questão do genótipo. Hoje, tem a questão somente do fenótipo, então das características morfológicas. Uma pessoa ser negra ou branca, ela vai ter que se enquadrar em determinadas características morfológicas. Cor de pele, tamanho do nariz, cor do cabelo, que são coisas que nós facilmente conseguimos ver. Entendeu?
Se tu olhar para mim, tu vai me dizer que eu sou negro. Isso vai vir a ti porque tu já entendeu ao longo da tua vida que pessoas negras são aquelas pessoas que têm cabelo crespo, que tem o nariz mais achatado, que tem a boca mais larga. Se eu olhar para ti, eu vou dizer que tu é branco. Se você perguntar, ela é branca? Sim, ela é branca. Ela tem a pele mais clara, tem o nariz mais fino, a boca mais fina. Então, hoje, não se usa mais a raça como um termo biológico, e sim como um termo social. Para quê? Para que a gente consiga pesquisar a desigualdade racial. Se nós não definirmos a que raça determinada pessoa pertence, como que nós vamos identificar se existem mais ou menos pessoas negras em locais de poder, por exemplo? Como que nós vamos olhar para a Câmara Legislativa e dizer, olha, aqui tem poucos negros, se a gente não sabe o que é raça? Aí entra a questão do negro, pardo ou preto. Eu tenho uma posição convicta. Uma pessoa se identifica com essas cores. Pois é, eu tenho uma posição convicta que não é a de todos, eu acredito que seja da maioria, mas não é a de todas as pessoas que acompanham essa questão. Pardos são as pessoas que, assim como eu, ainda que sejam negras, não têm a pele escura. Escura no sentido de ter uma pele preta. Se pegar uma escala de cores, a minha tonalidade, ela não é escura, não é preta. Então eu não sou preto, eu sou pardo. Mas ainda assim eu sou negro. Então, negros são pardos e pretos. Entendeu? Negros são pardos e pretos. Eu não vejo problema em ser chamado de pardo. Algumas pessoas veem, eu gostaria de entender o porquê, mas eu não vejo problema. Eu não entendo, sabe? Porque o pardo me lembra mesmo a cor do papel pardo. E, tipo, parece que isso é muito mais. Até o Moraes escreveu assim, ó. Entendo sociólogos, mas eu me nego veementemente a dividir humanos por raça. Eu também concordo com ele. Tudo bem que seja para fins de pesquisa, mas eu acho que é aí que começa também a sempre reafirmar esse preconceito estrutural. Sim, mas assim, ó, para a gente Por exemplo, aceitar... japoneses. A gente não chama japonês de amarelo. Sabe quando tem os emojizinhos, aqueles com várias cores à mão? Sim. Eu tento usar todos. Porque como é que a gente se identifica com a cor? Eu não sei, sabe? Eu ainda não consigo entender. Porque a minha Assim, branquitude me deixa enxergar, eu acho. A cor de pele ela não é o único indicativo. Como a gente vinha falando, a cor de pele ela não é o único indicativo. A gente consegue identificar quando uma pessoa é oriental. Tem oriental no sentido de tem uma descendência oriental, tem uma descendência asiática. Pelos olhos, principalmente, que é a questão que a gente fala muito. É uma coisa... pele vermelha, eles não são pele vermelha, não. É uma coisa de fácil compreensão até. Dificulta na medida que da miscigenação, mas não é uma coisa de tão difícil compreensão. Mas para a gente aceitar, essa questão de não podemos dividir por raça, para a gente aceitar, nós dizemos que nós somos plurais e que nós temos que respeitar a pluralidade. Nós não precisamos ser todos iguais. E nós não precisamos estar todos... Nem devemos. E não precisamos estar todos sobre uma mesma nomenclatura. Certo? Somos todos humanos. Mas não tem problema que tu seja da raça branca e eu seja da raça negra. Um problema que existe quando a gente fala em raça, que é uma coisa que eu discuto muito e que vou muito contra, é que muitas vezes quando nós vamos nos referir, principalmente em rodas de conversa, debates, por exemplo, se te chamam para falar, chamam tu, Lorena, para falar sobre feminismo, sobre qualquer outro assunto, vão dizer que chamaram uma mulher para falar. Correto? Chamaram a mulher. Se chamarem a minha irmã, que é negra, vão dizer que chamaram uma mulher negra.
porque o branco ele é visto como padrão. E se chamarem um homem, Se chamarem um homem é verdade. branco, ele vai ser chamado de homem. Se me chamarem, vão dizer que chamaram um homem negro. Então, Me ocorreu agora, tá? a gente tem que É estender feio isso. falar que é preto? Não, não é. As pessoas, eu vejo assim, eu acompanho as hashtags e as publicações vidas negras, vidas pretas. É, eu acho legal, eu acho lindo, mas eu não sei se os negros e os pretos gostam de serem identificados negros, pretos. Porque tem Claro. aquela questão que acho que eu estou problematizando demais. Mas, tipo, pardo, pardo para mim parece que não define, sabe? Eu não O chamo pardo o japonês ele de é uma amarelo e nomenclatura. também não chamo o indígena de vermelho. Mas chama o indígena de indígena. Não, não difere muito de A me Kamala chamar de Harris, negro. é verdade. A Kamala Harris, a vice-presidente eleita nos Estados Unidos, a primeira vice-presidente, e ela se denomina negra. Ela tem uma ascendência lá indiana, uma Isso. mistura, e se considera negra. Essa identificação nos questionários de pesquisa não é muito mais de como a pessoa se enxerga? Olha, é que assim, ó, claro, existe uma pluralidade, inclusive em quem tem os mesmos traços morfológicos. Tem pessoas que com os mesmos traços que eu, sendo negra como eu, não vai gostar do termo preto ou não vai gostar do termo pardo. Mas socialmente, como é que nós podemos ver isso? A questão do... E aí entra a questão do colorismo também dentro desse debate. A questão Tem essa pergunta do do Adriano termo que faz. raça e do termo negro, termo negro e termo preto, ela é uma questão que historicamente já foi muito debatida. Por muito tempo, até o movimento negro não queria que fôssemos chamados de negros, porque isso vinha lá das teorias racistas e tudo mais, queria que fosse chamado de preto. Mas o movimento negro unificado do Brasil, com grandes esforços, fez um trabalho de ressignificação da palavra negro. Então nós Eu já ia usar essa ressignificamos. palavra, que nem fizeram com as mulheres. Então nós ressignificamos essa Sabia que nomenclatura. Visto, então, para a sim. maioria de nós hoje não tem problema se chamar de negro. Mas, claro, isso não chegou à maioria, a todas as pessoas. Pode chegar até uma maioria das pessoas, mas não chegou a todas as pessoas. Muitas pessoas ainda devem achar que o termo negro é um termo pejorativo. Ou que o termo preto é um termo pejorativo. Mas, por exemplo, dentro da cultura hip hop, no rap, se fala muito em preto e sem vergonha nenhuma. Nós conseguimos ressignificar várias dessas nomenclaturas. É claro que tu pode falar para alguma pessoa negra que ela ou para alguma pessoa preta que ela é preta e ela se ofender. Mas isso pode advir até de uma ignorância da pessoa, ignorância no sentido de realmente Sim, desconhecer todo esse processo histórico que é o complexo, que tem que ter de tempo não ter essa para informação. pegar e coletar essas informações. Então não é algo pejorativo chamar de negro, chamar de preto. Outra pergunta minha, para finalizar, tá? Porque a gente já está em 1 hora e meia. Apropriação cultural. Eu li algumas coisas, mas eu te confesso que eu não entendi, assim. É feio eu usar um turbante? E eu acho lindo. Mas aí vamos dizer, tu está te apropriando culturalmente de uma peça do vestuário negro. Tá, mas tem algum problema com isso? Eu não sei mesmo, é ignorância minha nessa área. Não tenho a Certo. menor noção. Eu tenho um post Eu acho também. lindo. Sim, eu tenho um post também aqui na página falando sobre Eu apropriação sei, eu li. cultural. Eu imaginei. Eu li, mas eu te... esse é o lugar de fala que a Djamila fala, tá? E é um lugar que eu não tenho. Eu não posso, eu não sei, eu não entendo a cultura negra. Eu nunca vou ser negra. E eu quero entender, porque eu acho que é inglório, é injusto, e a gente tem que ajudar todo mundo. Um pega a mão do outro e levanta, entendeu? Sim, a questão da apropriação cultural se faz muita confusão com apontar o dedo para a pessoa que está usando alguma peça que vem
da cultura africana, como, por exemplo, o turbante, ou, um brinco que tenha algum símbolo, seja lá o que for, algum item que tenha a ver com a cultura africana, apontar o dedo e dizer isso é apropriação cultural, ou tá usando dread. Só que a gente nós nunca podemos olhar a apropriação cultural como algo individual. A apropriação cultural é um conceito de um fenômeno social que acontece na nossa sociedade. Nós não podemos apontar o dedo para uma pessoa em específico e dizer que ela está se apropriando da nossa cultura. A apropriação cultural é algo para ser visto do ponto de vista coletivo. Então, não é apropriação cultural uma pessoa branca usar turbante. A apropriação cultural é quando a gente pesquisa, por exemplo, no Google, e sobre dread, que é algo da cultura jamaicana, cultura negra, e vê nas imagens do Google só pessoas brancas com dread. É quando nós olhamos para as passarelas, nós vemos só modelos brancas usando dreads. É algo que a gente pode ver, vislumbrar quando é coletivo. Um exemplo de apropriação cultural perfeito é o rock. O rock, ele é um gênero musical que se originou de uma mulher negra, que tem como base a música RB. Eu não sou muito entendedor do gênero musical RB, mas eu acho que é assim que fala. Com a mistura com alguns outros ritmos, e vindo de uma cultura negra, construída por essa mulher negra e posteriormente por jovens negros, surgiu o rock. E surgiram grandes estrelas, surgiram grandes personalidades, grandes artistas do rock and roll. Mas quem hoje é visto como o rei do rock? Elvis Presley. Por que o Elvis Presley é visto como o rei do rock? Porque aquelas... Que é branco. Exatamente, porque aqueles jovens que revolucionaram o cenário musical com um novo ritmo, com a nova dança, com um novo gênero musical, eles não tiveram espaço na TV. O grande empresário do ramo televisivo da época não queria exibir jovens negros com aquela musicalidade. Então ele esperou que surgisse algum branco que tivesse algum talento naquela área, algum talento naquele gênero, para aí sim estampar ele como a cara do rock and roll. E aí surgiu o Elvis, ele apareceu na TV, ele fez filme, ele virou uma lenda, e de lá para cá, o que aconteceu com o rock? O rock passou a ser visto como um ritmo musical branco. A maioria das bandas de rock são brancas. Pessoas negras, como eu tenho amigos que já se envolveram com o rock, sofrem muito preconceito dentro da comunidade dos roqueiros, porque são negros. Porque não tem artistas do rock que são... Não tem muito, eu digo num número significativo. Artistas do rock que são negros. Mesmo que isso tenha surgido com os negros. Ou seja, coletivamente, houve um fenômeno social, de roubar, de se apropriar de um gênero musical advindo de uma cultura negra e embranquecer ele. Isso é apropriação cultural. É o que estão tentando fazer hoje com o rap, por exemplo. Cada vez mais tem se investido em grandes gravadoras têm investido em artistas brancos que cantam rap. A TV, ela tem cada vez mais mostrado artistas brancos que cantam rap. Essa é uma forma de embranquecimento. Eles tentam fazer isso até o ponto de vista que se olhe para o rap e se veja automaticamente uma imagem branca.
Isso é apropriação cultural. É pegar uma cultura negra e embranquecer ela. Se em algum momento da nossa É história não citar que ela veio da origem negra. é não citar e apagar apagar a história dela e não colocar pessoas negras fazendo aquilo. Muitas vezes se gosta da É como os cultura homens fizeram com as mulheres ao longo da história. em muitos momentos, Até em obras na escritas. questão do raio-x. É, tem muitos exemplos. Até na questão de gênero, por exemplo. Eu me perdi um pouquinho. Se em dado momento da nossa história nós enxergarmos que o turbante já não é mais visto como uma cultura negra, aí vai ter tido uma apropriação cultural. Porque transformaram algo de uma cultura negra em algo de uma cultura branca. Branco. Isso é apropriação Entendi. cultural. Então, nós não podemos apontar o dedo para uma pessoa em específico e dizer que ela está se apropriando. Ela não tem o poder de se apropriar. A coletividade tem o poder de se apropriar. Uma pessoa só não. Entendeu? Então, é perfeitamente normal que pessoas brancas usem dread, usem turbante, mas nós sempre temos que enxergar que isso é uma cultura negra. Não apagar isso. No momento que a gente apaga, aí vem a apropriação cultural. Não deixar que seja ressignificado, né, para um lado ruim, que é apagar que veio a origem é negra e dizer que não, isso daqui é uma criação francesa. Que muitas vezes se gosta do produto da cultura negra, mas não se gosta do negro. Então, muitas vezes se acha bonito o dread. Exato, por causa do racismo estrutural. É o que está na estrutura, esse pensamento inconsciente, às vezes. Muitas vezes se acha bonito o dread, mas numa pessoa branca, não numa pessoa negra. Entendeu? E isso tudo, se cumulativamente isso for avançando... Eu não acho bonito numa pessoa negra, numa pessoa branca. Será que eu sou preconceituosa? Oi? Ai, não quero ser. Não, eu fiz uma pergunta piada, tá? Eu entendi. Eu não acho bonito o dread numa pessoa branca. Será que eu sou preconceituosa? Eu não quero ser preconceituosa. Tem gente que diz que fica estranho. Não sei, parece que não combina com aquele cabelo, não fica... porque realmente... Se quiserem, gente, estou fazendo uma porque... pergunta meio broma, meio piada. Não, mas isso tem algo bem interessante aí. O dread, ele tem uma predisposição para cabelo crespo, assim como a trança. Exato! Foi criado até alguns produtos, os produtos são específicos para cabelo liso, crespo, ondulado. Eu coloquei trança box braid, que é aquela trança que vem da raiz, vem trançando até a ponta. Ficou bem longa, assim. A trança box braid é um exemplo. Ela surgiu na África como um penteado das mulheres negras e hoje tanto mulheres brancas como mulheres negras usam. Mas tem um motivo para isso ter surgido das mulheres negras e não das mulheres brancas. A trança ela resiste muito mais num cabelo que é crespo, porque ele adere mais. Uhum. O cabelo que é liso escorrega mais. Então, a trança ela vai soltar mais facilmente. A questão do dread também. Exige uma manutenção muito maior quem tem o cabelo liso. Porque o dread, ele é para o cabelo crespo. Naturalmente, um cabelo crespo pode evoluir para o dread, mas um cabelo liso não. Então, também existe essa questão. Aí tem toda uma cultura, né, que, por exemplo, faziam, agora as pessoas estão acordando, fazerem as meninas que têm o cabelo crespo, alisar, que esse é o padrão aceitável. E isso foi sendo questionado, né, graças a Deus, e as pessoas estão se aceitando mais, estão usando o cabelo crespo sem ter que alisar para virar padrão.
Isso é lindo, isso é bacana. É legal a gente gostar da gente como a gente é. E é essa representatividade que a gente precisa ter para mostrar o quanto é normal e é bonito. Ninguém é anormal por causa da cor. Ninguém é diferente. Gente, é todo mundo igual, é Sim, todo mundo humano. A gente só não tem oportunidades iguais. como tu fez bastante menções à questão de gênero em paralelo à questão racial. Aí eu vou fazer agora também uma que, A minha bandeira. em relação ao que tu falou, que as mulheres negras geralmente alisavam muito mais antes do que hoje o cabelo para serem aceitas e tudo mais. E se tu for ver, os homens negros raspavam muito a cabeça para não exibir o cabelo crespo. Isso, Eu raspavam usava mesmo. o cabelo bem baixinho até os 18 anos. Olha que opressão. Ainda se tem muito isso. Então isso afetava tanto as mulheres quanto os homens. Sempre de maneira diferente, claro. Nós temos diferenças em relação ao gênero, mas afetava a todos. Eu deixar o meu cabelo crescer é um sinal de aceitação comigo mesmo. Exatamente, exatamente. Independente da cor, sabe? Porque mulher que não tem o cabelo liso também fica nessa função de alisar. Não, usa como é, lavou, deixou. Seja feliz, liberdade para os cabelos e para as pessoas. Porque assim, ó, é uma questão que parece pequena, para quem não lê sobre isso, parece que é boba, que é tola, e não é tola. É uma questão importante, a aceitação. Se É ter aceitar, consciência de se achar si. bonito, se admirar, ter consciência de si e não querer se enquadrar em padrões que foram ditados antigamente. Ai, fuja dos padrões, gente. Chega, sejam libertos. E que por vezes são A nossa inatingíveis, mensagem né? final. A gente vai para 2 horas daqui a pouco aí. Passa uma mensagem final pra gente. Eu assim, ó, quero te agradecer imensamente de coração, fazendo a analogia da sala de aula. Hoje é o dia que eu sentei para ouvir o aluno. Olha que massa. Eu, na verdade, eu sempre ouvi meus alunos, tá? Eu nunca fui alguém que só falava de cima e não escutava o de baixo para cima. Nada a ver. Para começar, eu botava todos em círculo para a gente ficar igual debatendo. Então, eu estou muito feliz assim de poder ter esses exemplos. O Adriano Trindade, ele está conosco desde o início. E o Adriano também é um dos alunos assim que se destacaram positivamente e na minha lembrança também. Eu me lembro de muitos, eu vou dizer que alguns esqueci, não sei, sei lá, mas algumas pessoas são bastante expressivas na vida da gente, né? E o Adriano, ele é negro também. E o Adriano é um amor, ele é um querido, me acompanha, sabe? E esses dias, no dia do professor, agora até nem estou atuando como professora, mas no dia do professor ele me mandou mensagem e uma aluna que é, eu chamo ela de Bomboncita, que foi uma outra professora que tinha dado esse apelido, e ela é negra. Cara, os dois lembraram de mim. Eu fiquei pensando assim, deve ter alguma coisa em comum. Não sei, fiquei fazendo estatística, né? Mas eles são tão queridos e amáveis. Eu pensei em tantas pessoas para conversar hoje. Pensei em muitas, tá? Eu te chamei porque tu tá criando conteúdo em relação a isso. Tem muitas pessoas que poderiam falar também. E eu queria que isso se tornasse uma oportunidade de ser lugar de fala, sabe? De eu também poder tirar as minhas dúvidas e fazer meus questionamentos para quem está se voltando a explicar esse assunto. E eu quero muito que as pessoas sejam livres e que elas abram as suas mentes mesmo, de fato, não fiquem comprando historinhas, sabe? Não acreditem em fake news. Ah, pelo amor de Deus, gente, se informa. E abram as mentes e acabem com isso. Eu quero que o Dia da Consciência Negra não seja hoje, seja todos, assim como o Dia da Mulher e Dia das Minorias. Eu gostaria muito que o que aconteceu hoje, ontem à noite, no Carrefour, não se repita e que valorizem tanto as vidas negras quanto brancas ou qualquer outra vida. Gente, é todo mundo no mesmo balaio, tá todo mundo no universo, é todo mundo da mesma promoção, entendeu? Só que as vidas negras, elas importam e a gente tem que lutar por elas, porque historicamente nós deixamos isso acontecer. Isso virou um bolo tão grande, uma bola de neve tão gigantesca, que ela vai nos esmagar. Eu acho que está na hora da gente, sei lá, dizem o sal, né? A gente coloca, perdão, que a neve a gente coloca sal para derreter, não sei o que, essas coisas que fazem lá nos Estados Unidos. Não sei se é verdade. Então vamos jogar nessa bola de neve aí que é o preconceito, que é o racismo, vamos jogar um salzinho para derreter isso e acabar com isso. Não tem lugar para isso, gente. A vida é uma só. Aproveitem, sejam felizes
Valorizem uns aos outros e vidas negras importam sim. E sempre. Preto é bonito, preto é lindo. Não acreditem quando falar qualquer coisa para vocês que vocês não são. Me inspirei. Dá o teu recado. Assim, eu agradeço muito o convite, agradeço muito esse espaço. Eu tenho certeza que tem muito mais pessoas capacitadas para estar falando sobre isso. Existe um movimento muito grande da comunidade negra em se capacitar para conseguir levar até para as próximas gerações mais representatividade, mais conhecimento e mais consciência. A consciência negra, ela é o Dia da Consciência Negra, ele é apenas mais um dia para a gente refletir, é um dia simbólico para não deixar a gente esquecer a luta do Zumbi, que foi um grande guerreiro. Ele perdeu a vida lutando pelo quilombo, pela liberdade dele, dos companheiros, assim como Dandara, que era uma líder das falanges femininas nos exércitos de Palmares e esposa do Zumbi, para que a gente possa relembrar eles, que a gente possa relembrar Luiz Gama, possa relembrar Machado de Assis, como a gente falou aqui, Carolina de Jesus, ou os que estão vivos, né, para que a gente possa lembrar e falar sobre as obras do Mano Brown, do Dexter, são do hip hop, de professores como o professor Silvio de Almeida, pessoas que vêm fazendo grandes trabalhos em relação ao combate à desigualdade racial, em relação ao combate à desigualdade social. Eu peço desculpas para o Adriano, né? Adriano Trindade, que eu não pude entrar na questão do colorismo, mas eu tenho um vídeo ali na página. Eu não sei se ele tinha alguma dúvida em relação a isso, provavelmente ele já esteja até por dentro do assunto, mas se ele quis chamar atenção para esse ponto, eu coloco aqui para as pessoas que estão assistindo, tem ali um vídeo falando sobre colorismo. Eu queria poder falar muito mais aqui, mas é o tempo que nós temos. Eu agradeço muito o seu convite, eu lhe admiro realmente muito. A gente fica 4 horas, mas eu acho que a gente... Mas a gente vai cansar as pessoas. Eu lhe admiro muito realmente. Lembro com muito carinho da senhora. Eu gosto de chamar de senhora, eu gosto de chamar de professora. Eu tenho... Tá. Eu tenho essa mania, desculpa. Muita gente me repreende por causa disso, mas eu tenho essa mania. Eu gosto muito de chamar de professora. Não é mania, é educação. Eu gosto muito de chamar de professora porque eu respeito realmente muito a profissão e respeito muito o trabalho que a senhora fez conosco lá na escola. Saí muito bem na redação do Enem, aumentou bem minha nota. Cheguei ali pertinho de 900. Mas não foi só por minha causa, não. Mas colaborou muito. Cheguei pertinho, cheguei 880. Colaborou bastante. Então, o Dia da Consciência Negra ele é mais um dia para a gente refletir, para a gente pensar, também para pensar positivo. Aqui na página, eu volta e meia estou falando sobre algum assunto relacionado. Geralmente, vocês não vão me ver falando sobre, quem quiser me seguir, sobre polêmicas. Eu não acabo não... Por outras questões, não me apegando a falar disso, mas eu creio que tem muita gente que fale muito bem sobre essas questões, mas para alguns outros conteúdos aqui eu vou continuar postando uma vez ou outra, quando a faculdade, o serviço me permitirem. Peço que me acompanhem, que acompanhem para resenhas, que tem conteúdos também muito interessantes, e agradeço o convite e o carinho da professora. Muito obrigada. O Adriano está falando aqui. Obrigada, Adriano. Que bom que tu gostou, que vocês gostaram, que participaram conosco aqui até o final. Então, nos sigam nas redes, Cora Resenhas, tem o site coracora.com.br. O nosso convidado de hoje é o Lucas _Cassuriaga com 2 S. Esse conteúdo é para a gente tentar, né, movimentar as pessoas em torno das reflexões que a gente tem que fazer. Hoje e sempre, não é nos dias de hoje, sempre ser crítico de verdade,
E respeitar os outros, gente, não custa nada, é de graça, bem fácil, tá? Muito obrigada pelas dúvidas que tu me esclareceu, pela tua fala, obrigada mesmo. Obrigada quem participou conosco também. Aí, muito obrigado a Ao todos. Adriano. Beijo. Vou salvar aqui a Beijo. live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.